noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para os nossos trabalhos da noite de hoje. Depois de tanta música bonita, tanta melodia, para essa harmonização maravilhosa, estamos agora preparados. Então, convidamos a nossa querida Mabel para fazer a leitura de preparação. Boa noite, meus irmãos. A leitura é apelo de sempre. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma das alegrias que nascerão no dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram e te erguem presentemente na memória por instrução da vida, impulsionando-te à descoberta do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente, como quem se vê, inevitavelmente, chamado para o futuro. Emmanuel, do médio Chico Xavier, do livro Ceifa de Luz. Muita paz a todos. Que assim seja, graças a Deus. E agora, para fazer a prece inicial, convido o Hinaldo. Fechemos os nossos olhos. Procuremos caminhar na direção do nosso eu mais profundo, buscando aquela paz que nos momentos difíceis encontramos em nosso coração ferido. As provações fazem parte da nossa jornada. Quantos momentos difíceis, muitas vezes, quantos obstáculos vencidos, recordações que não gostaríamos de pensar, lágrimas que vertemos, mas com alegria e às vezes com muitas dores. Tudo isso faz parte do nosso caminhar, que o nosso Mestre Sagrado nos beneficia com a sua misericórdia e amor divino como um presente para que possamos evoluir. Que a espiritualidade superior, nessa noite de paz e harmonia, envolva a nossa casa espiritual, principalmente esse salão que envolve os dois lados da espiritualidade, os vivos mortos e os mortos vivos. Aqui reunidos estamos para nos saciar na noite de hoje com o pão espiritual que a misericórdia nunca nos deixa faltar. Que nessa noite o nosso irmão Colatino seja abençoado, iluminado, trazendo a sua mensagem de amor, de paz, sobre um tema tão atual e tão profundo e difícil de conviver com ele. Que o Mestre Jesus o ilumine na sua mensagem e que possamos todos nós absorvê-la para poder, na nossa jornada, colocar ela em prática
dentro do nosso aprendizado. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Essa semana nós estamos comemorando a 8ª Semana Espírita de Maceió. É uma semana assim muito importante, porque todas as casas, né, aqui de Maceió estão recebendo a visita, né, de palestrantes com palestras relacionadas à família, tema muito importante, né? E nossa casa esse ano também está participando com o tema Os Desafios da Convivência em Família. E o nosso palestrante da noite de hoje é Antônio Colatino. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que Jesus o abençoe. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença da coordenadora do 1º Conselho Regional Espírita, Francisca, e o nosso irmão Eduardo, representando a Federação Espírita de Alagoas. Então, meus irmãos, vamos à nossa palestra, né, com o nosso irmão Colatino. Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque é uma oportunidade para que nós possamos juntos refletir, e logicamente que quem fala deve ser o primeiro a ouvir, porque eu já ouvi alguém dizendo que são os ouvidos mais próximos, né, é de quem fala. Então, quem sabe, a gente vai falando e vai aprendendo. Então, o aprendizado é mútuo e isso me deixa muito feliz. Então, mais uma vez, agradeço. Fui incumbido de vir aqui trazer um tema, que é o tema que está sendo abordado pela 8ª Semana Espírita, na maioria das casas espíritas de Maceió. Então, a 8ª SEMAC, que iniciou no domingo e se encerra no próximo domingo. E o tema, como já está posto, os desafios da convivência em família. Então, logicamente que esse tema, acredito que já tenha sido muito tratado nesta casa, como nas demais, não é um assunto novo, mas às vezes não é um assunto novo e a gente acaba trazendo, quem sabe, uma frase, uma palavra que acaba despertando alguma coisa em alguém ou até no próprio expositor. Então, os desafios da convivência em família, logicamente que faz parte dos maiores desafios que nós precisamos encarar em nossa existência terrena. Então, nós poderíamos iniciar essa reflexão lembrando o quanto muitos pais que dizem estar perdidos e cansados de se sentir culpados por não saber como lidar com seus filhos no mundo com tantas informações. Imagine que nós estamos em pleno século XXI e, logicamente, quem está com a incumbência de educar filhos, né, ou responsáveis pela educação de alguém, como nós temos que disputar, né, porque as informações elas estão chegando a todo instante, e a todo instante a gente vai se deparando com novas demandas, novas necessidades, novas novidades, e certamente isso deixa esses pais ou responsáveis um tanto aturdidos com tudo isso, com tanta velocidade. A doutrina espírita, por outro lado, ela pode e deve colaborar mais ativamente junto a essas famílias que já despertaram quanto à urgência dessa questão. Então, a doutrina espírita, ela não tem um padrão de família. A doutrina espírita, ela não apresenta um receituário de como deve ser uma família. A doutrina espírita não tem um padrão moral para a família. Mas a doutrina espírita, ela nos ajuda a ir ao encontro desse padrão. Porque, logicamente, que o padrão de uma família encontra-se nos ensinamentos de Jesus.
certamente todos nós vamos encontrar esse receituário no Evangelho. E a doutrina espírita, ela nos aproxima desse receituário. Portanto, ela pode ajudar as famílias, e aqui se fala dos que já despertaram quanto à urgência da questão. Porque certamente nem todos estão despertos. Nem todos ainda despertaram para essa urgência. Mas, logicamente, que muitos já estão. Então, os espíritos anunciam uma nova ordem moral na Terra, ou uma nova era. Então, quando se fala em nova ordem moral, aí a gente pode até questionar, então é a moral, que moral que é esta? Qual seria essa nova ordem moral? É apenas aquela que o Espiritismo apresenta? Mas o Espiritismo não está aqui apresentando uma nova ordem moral. A doutrina espírita, ela está aqui convidando ou convocando a todas as famílias para viver uma nova era, para ir ao encontro do Evangelho, para que se estabeleça essa nova era com base nos ensinamentos de Jesus. Esse é o padrão e não é um receituário que a doutrina espírita coloca. Porque é muito comum algumas organizações, algumas seitas até, tentarem convencer os demais de que precisa seguir seu receituário, o seu padrão. Mas o Espiritismo nos lembra que todos nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E nós não podemos impor padrões. Nós podemos fazer com que todos despertem para os ensinamentos de Jesus e que todos assumam compromissos com Ele. Portanto, talvez seja essa a nova ordem moral. Porque uma nova era, ela começa todo dia. Todo dia se inicia uma nova era. E, logicamente, que é no ambiente familiar onde essa nova era se apresenta. E eu queria lembrar uma questão do Livro dos Espíritos, que é muito interessante essa leitura, e às vezes a gente lê várias vezes, e a gente vai começando a perceber como Kardec faz essa pergunta de forma... Há mais de 160 anos, Kardec fazia uma pergunta que talvez, se nós fôssemos fazê-la hoje, quem sabe não sairia dessa maneira. Não sei se vocês conseguem ler comigo, mas ele diz assim: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Veja que em pleno século XIX, Kardec estava fazendo uma pergunta tão abrangente que hoje, século XXI, a maioria das pessoas, a maioria de nós, se surpreende com as estruturas familiares que surgem a cada dia. Hoje a gente ainda se surpreende. No século XIX, Kardec fazia uma pergunta como esta, que certamente nenhum religioso faria. Certamente nenhum religioso seria capaz de elaborar a questão nesses termos. E os espíritos respondem simplesmente: é um progresso na marcha da humanidade.
E em outra questão, aí Kardec volta a perguntar: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A marcha progressiva e lenta? E aí vem a resposta dizendo que há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Então veja que o progresso, ele surge lentamente, regularmente, pela força das coisas, pelas circunstâncias, pelo que se cria no meio social. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E frequentemente nós ouvimos comentários próximos a nós: este mundo não tá, este mundo vai se acabar, O que está acontecendo então com o mundo? O que acontece no seio das famílias? O que acontece do ponto de vista moral e do ponto de vista físico também? O que ocorre? Mas aí os espíritos dizem que são abalos que visam a transformação da humanidade. Então a gente às vezes se assusta ou se surpreende com coisas que acontecem, que nós tomamos conhecimento. E aí Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta. Ele diz que as revoluções morais, como as revoluções sociais, ele está falando aí em duas revoluções, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. E aí Kardec nos ajuda a compreender qual é a resposta que os espíritos nos deram. Então Kardec, ele faz essa leitura de que a humanidade passa por um processo lento, por um processo regular, que acontecem abalos, que acontecem coisas a cada dia que nós não estamos acostumados, surgem necessidades novas, modelos novos, padrões novos, e tudo isso provoca o desmoronamento de um carunchoso, são os termos utilizados por Kardec, um carunchoso edifício do passado. Então, se nós quiséssemos comparar o mundo, a humanidade do século XXI com do século XIX ou antes, certamente que muita coisa já desmoronou. Inclusive, ou talvez principalmente, nos padrões familiares. Então, ele diz que as coisas que vão deixando de estar em harmonia com as necessidades novas, elas desmoronam. Então, nós mais um pouco que nossos filhos já estão talvez crescidos ou adultos, fôssemos voltar agora e educar, como é que a gente educaria? De que maneira? De que forma? Quais as necessidades? Então, a humanidade segue neste passo constante, regular, lento de progresso,
que nós não podemos imaginar como será a humanidade no século 22, 23, 20, nos séculos vindouros. Como será? Como serão as famílias nos próximos séculos? Qual será a estrutura familiar daqui mais um século, 2? Quem se arriscaria a dizer como será? Provavelmente o edifício carunchoso das questões morais, das necessidades que vão surgindo, vão determinando. E nós não podemos prever. E como educar para esse futuro? Onde ir buscar uma receita? Mas então precisaria a gente agora nos transportar um pouco para o plano espiritual. Vamos deixar um pouco aqui o nosso espaço físico e vamos agora nos colocar do outro lado. E vamos refletir assim: o que é estar encarnado? O que é ser encarnado? O que é ser encarnado? Para poder a gente chegar um pouco nos desafios. Para que nós estejamos ou sejamos encarnados, a gente tem necessariamente que ser espíritos, né? Sem isso não se reencarna. Nós precisamos de um corpo perispirítico, nós precisamos de um corpo fluídico, de um perispírito que envolva e nos dê um formato, e finalmente nós precisamos estar no corpo físico, e aí nós estamos na condição de encarnados. Mas reencarnação e perfeição, ela precisa de um tempo, de um amadurecimento, de uma experiência que requer, para se atingir a perfeição, que inúmeras encarnações se deem. Jesus coloca a seguinte exortação: sede vós logo perfeitos, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. Está no Evangelho de Mateus. A pergunta é que seria possível atingirmos a perfeição em uma única existência? Porque cada um de nós gostaria que assim fosse. Gostaríamos de nos tornar perfeitos neste instante, nesta encarnação. Mas será possível? Porque para se chegar à perfeição, nós temos que dominar tudo. Um espírito perfeito não sabe só física, mas ele sabe matemática, química, línguas, todas as línguas do mundo. Ele desenvolve todas as habilidades. Dá para fazer numa existência? E aí a gente vai ter que admitir que não dá para chegar à perfeição assim, de repente. Nasceu e morreu perfeito. Não funciona desse jeito, porque nós temos uma lei chamada a lei do progresso. Se não existir a reencarnação, então não existe ordem, não existe justiça divina. Porque é através dessa ordem, dessa justiça, em que nós vamos aprendendo, em que nós vamos resgatando, em que nós vamos, aos poucos, nos aperfeiçoando. Uma síntese desse processo, que eu sei e tenho certeza que a maioria de nós já sabe isso perfeitamente, né? É que, primeiro, o espírito que vai reencarnar, ele é preparado, enquanto se encontra no plano espiritual, é colocado num estado de dormência,
porque a reencarnação certamente assusta, talvez mais até do que a morte, para quem esteja encarnado. O perispírito é ajustado e se ajusta a parte genética de acordo com a necessidade de quem vai reencarnar. Fecunda-se um óvulo aqui na Terra. Um espírito se liga a essa célula via perispírito, estabelece-se um plano conjunto de desenvolvimento de acordo com as necessidades e compromissos. Esse plano conjunto está colocado aqui apenas para lembrar que muitas vezes o plano reencarnatório ele é feito com a nossa participação. E quando nós estamos aqui, esquecemos simplesmente que plano foi esse, e às vezes a gente contraria e faz tudo diferente do que planejou. As necessidades têm a ver com as nossas deficiências, as nossas imperfeições e os compromissos que a gente vai assumir ao chegar aqui no planeta. E que só a genética não é capaz de explicar todo o processo de formação do corpo humano. Então a reencarnação não se dá tão somente pela genética. Essa imagem achei bastante elucidativa, porque aqui a gente tem praticamente o formato, né, que o perispírito já traz e que, ao se desenvolver no útero materno, ele já vai quase que adquirindo, né, praticamente a forma, né, e o corpo espiritual ele se encaixa perfeitamente. Agora, lembrar uma outra lei, causa e efeito. Lembrar que as infrações à lei natural implicam registros energéticos no perispírito. Todas as nossas ações, quer sejam positivas, quer sejam negativas, todas ficam acumuladas, registradas em nosso disco rígido, que é o nosso corpo perispirítico, está tudo lá, né? O registro do perispírito ele se constitui no instrumento da justiça divina, pois é o mecanismo de causa e efeito. Então, esses registros que ficam em nosso perispírito, ele vai de acordo com a justiça divina. Nosso perispírito já tem lá tudo quanto nós precisamos experimentar, para que a gente possa se desvencilhar daqueles registros. Um registro negativo só pode ser anulado por outro positivo. Então, os males que eu causei continuam todos registrados no meu perispírito. Nada se apaga, nada. Apenas aguarda-se o momento, a oportunidade de que eu possa agir positivamente para contrabalançar aquele registro negativo. O balanço desses registros que estão no perispírito vão determinar as tendências reencarnatórias do espírito. Os nossos registros individuais determinam as nossas tendências. E cada um de nós individualmente tem tendências inteiramente distintas, pois essas tendências são determinadas por este balanço, mais ou menos positiva ou negativamente. Como é que se apresenta este nosso balanço? Então, é essa tendência que vai se apresentando, né, ao reencarnar aqui na Terra. Portanto, o nosso espírito, lembrando mais uma vez, tem o livre-arbítrio e todos os nossos registros vão estar em nosso corpo perispiritual. Cada um de nós
muitas vezes apresenta fragilidades em algum desses centros de força que ali se apresenta, né? Então, de acordo com as nossas tendências, fragilidades, nós vamos ter um ou outro desses centros de força mais ou menos comprometidos. O espírito, ele nasce simples e ignorante. Já sabemos disso, isso está lá no livro dos Espíritos. Todos nós temos um potencial divino que pode ser desenvolvido. O livre-arbítrio é um atributo absoluto e inviolável do espírito. Ninguém pode impedir, evitar ou alterar esse atributo. Precisamos de total liberdade para pensar e agir. Nada é imposto ou previamente traçado pelo destino. Portanto, tudo quanto nos acontece aqui não é por imposição, não é por castigo. Não existe determinismo, nada é escrito ou programado. Nós não temos uma programação minuciosa de tudo quanto vai nos acontecer. Não temos uma programação minuciosa. Nós temos tendências. Às vezes pode ou não desenvolver. Vai depender de como será a nossa experiência agora. Porque, inclusive, alguns desses determinismos, isso pode até ser atenuado. O que vai contar é o balanço, se as nossas ações positivas já estão fazendo diferença em relação ao nosso balanço de ações negativas. Não existe o plano rígido, apenas tendência. Os registros do passado não provocam o arrastamento ao erro, porque às vezes a gente até escuta alguém dizer: é porque é o karma, é porque isso tinha que acontecer. Então, às vezes, alguém reencarna num ambiente completamente hostil ou completamente favorável a que tudo volte a acontecer. Alguns conseguem enfrentar com sucesso essa realidade nova e sair vitorioso da experiência. Portanto, não precisa que sejamos arrastados ao erro se não quisermos cometê-los. São processos a serem vencidos como parte das nossas provações ou expiações. A reencarnação é conduzida por tendência, e eu estou nessa parte aqui sempre martelando a questão da tendência. Porque nós vamos depois lembrar que essas tendências, aonde que elas mais se apresentam e se manifestam? É parte das expiações e provas dos espíritos reencarnados vencer as tendências reencarnatórias. Parte das nossas expiações e das nossas provas é vencer nossas tendências. Às vezes as pessoas se perguntam assim: eu ainda não sei qual é a minha missão. Qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? A maior missão que nós temos é vencer nossas próprias tendências. Essa é a missão. Essa é a primeira missão. É uma luta contra nós mesmos. Descobrir, identificar. É o autoconhecimento. E é pelo autoconhecimento que nós vamos nos burilar, perceber essas tendências. Qual é a minha tendência? Do que eu gosto? O que eu aprecio? O que me atrai? Está certo isso que me atrai? Está bom? Se eu for capaz de descobrir isto, e se eu for capaz de avaliar se isto é bom ou não, isso vai me ajudar enormemente
nessa jornada. Bom, feita esta ida, esta preparação, enquanto estamos ou enquanto estivermos na erraticidade, nos preparamos, participamos de um plano conjunto, assumimos compromisso, descobrimos nossos defeitos lá, que é muito mais fácil se tomar conhecimento, e agora nós estamos de volta a este planeta e formarmos a família terrena ou a família consanguínea. E aí é onde está o nó da questão. Porque surgem os desafios. Os principais desafios, logicamente que nós não estamos aqui trazendo todos os desafios, porque cada um de nós tem o seu próprio desafio, não é? O espírito, ele pode reencarnar numa família constituída por parentes espirituais, pessoas ligadas a ele, que podem ser amigos, mas também podem ser desafetos, ou pessoas sem nenhuma ligação anterior. Então veja que é um contexto na família. A família é um ambiente onde tudo pode acontecer, tudo pode se dar. Se somos parentes espirituais e se nos ligamos por laços amorosos, talvez a experiência seja muito mais fácil do que quando se reúnem desafetos. Ou aqueles que nunca fizeram parte daquele grupo e que vêm com algum propósito, aprender, ajudar. Isso depende da oportunidade, da necessidade genética, social, cultural, espiritual, ou ainda da disponibilidade reencarnatória. Pois cada um de nós vai passar, enquanto está na erraticidade, precisa ter definido essas questões. Qual é a minha necessidade genética? Preciso nascer branco, preto, amarelo, homem, mulher, social, nascer rico, pobre, miserável, cultural. Eu vou reencarnar em que lugar? Aonde? No Brasil? Europa, Estados Unidos, na África, na China? Onde que eu vou? O que é que eu preciso assimilar desta vez? O que é que eu preciso aprender? E o espiritual? O que é que eu preciso resgatar? Quais são minhas necessidades de resgate? E por fim tem uma coisa aqui, disponibilidade reencarnatória, porque me parece que a fila para reencarnar é muito grande. E às vezes a gente pode demorar muito esperando essa oportunidade e às vezes a gente não consegue fazer bom proveito. Os laços de sangue servem para estreitar as relações de amor com a prática diária do perdão, da caridade e da tolerância. Para que servem os laços de sangue? Porque se reúne um grupo familiar, estreitar as relações através do amor. E a maior caridade, certamente, é a nossa prática diária em família. Como vamos exercer o perdão? Quantas vezes temos que exercer o perdão em família? Né? Portanto, os nossos laços consanguíneos é para possibilitar esse estreitamento de relações, porque nós vimos antes que muitas vezes são desafetos que se reúnem para compor uma família.
E é lá que nós vamos aprender, e é ali que nós temos que aprender a amar e a perdoar. A família terrena é a melhor escola de aperfeiçoamento ético e moral. É a nossa escola. De todos nós. Ninguém aqui está fora de família. Nenhum de nós. Viemos, reencarnamos através de um grupo familiar, qualquer que seja. Então, é papel da família propiciar as oportunidades de reencarnação, prover a correta educação espiritual do espírito reencarnado. Papel da família. Prover a correta educação espiritual. Talvez, quando a gente chega a uma certa altura da nossa reencarnação, a gente até se pergunta: será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Será que deu? Será que eu fiz certo? Alguns perguntam, aí tem alguns até que fazem a seguinte pergunta: o que foi que eu fiz que deu tudo errado? O que foi que eu fiz para meu filho ficar assim? Então, a educação que nós temos que exercer na família, o compromisso que nós assumimos, talvez, de alguma forma, pode ter falhado ou não, porque até nós podemos ter cumprido com a nossa parte e o outro componente não foi alguém que também não soube aproveitar da oportunidade que foi dada naquele grupo, né? Para que a gente também não fique com a consciência desde já, né, pesada. E no processo de educar espíritos, cabe à família, como um todo, a autoeducação, o autoaperfeiçoamento. Porque às vezes a gente imagina que é apenas educar o outro, mas será que eu tenho a educação suficiente? Será que o meu filho não está me ajudando, não está contribuindo com a minha própria educação? Com o meu aperfeiçoamento? Às vezes tem membros da família que vêm também com esse compromisso. Ajudar na educação dos outros, daqueles outros. Então, o processo não pode ser apenas unilateral, de mão única, mas tem que ser de mão dupla. A gente tem que aprender também com os nossos, com os mais novos, com as crianças. Nós temos que nos autoaperfeiçoar à medida em que a gente também vai cumprindo o papel que nos cabe. Grande parte das tendências reencarnatórias dos espíritos se manifestam dentro do grupo familiar. Então era aqui que nós estávamos falando a respeito de tendências, porque nós nos manifestamos muito mais, de forma muito mais autêntica em família. É lá que a gente se mostra, é lá que a gente revela, é lá que a gente mostra, como dizer assim, mostra as unhas, né? Como se dizia. É ali. Muitas vezes a gente consegue se passar como alguém educado, polido, pacífico, bom, fora do grupo familiar. Aí quando se encontra, todas as tendências surgem, se revelam. É lá. É aí onde se manifestam todas as tendências. É lá onde a gente conhece melhor. Nós conhecemos melhor aqueles que estão no nosso convívio, no nosso entorno, no nosso grupo. E às vezes a gente até conhece a tendência daquele outro. Qual é a tendência daquela criatura? E não aproveitar os laços familiares para a evolução pessoal significa aos espíritos um fracasso reencarnatório. O não aproveitamento
desses laços pode significar um fracasso. Porque se nós constituímos uma família, nos reunimos, e ali precisava haver resgate, e ali precisava haver um estreitamento, e isso não se dá, vai ficar para a próxima com alguns acréscimos de problemas a serem resolvidos depois. Portanto, ter essa percepção já nos ajuda muito a que a gente possa trabalhar nesse estreitamento de laços. Por mais difícil que seja o nosso familiar, por mais difícil. Mas, às vezes a gente imagina, ou a gente faz uma leitura de que na família o mais difícil é aquele outro. É preciso fazer um pouco como Santo Agostinho fazia e se perguntar se não sou eu que causo dificuldade para o grupo familiar. Porque às vezes pode ocorrer que eu seja esse elo. Os demais lidam com maior habilidade comigo, mas eu é que posso ser este elo. E eu preciso, e às vezes a família tem medo até de mostrar isso, esse lado, essa face. E se a gente pudesse fazer essa descoberta, seria muito melhor. Mas nós temos agora de volta ao plano espiritual uma família que é a nossa família espiritual, né? Essa família é constituída por espíritos que nutrem entre si amor sincero, verdadeiro, e guardam afinidade espiritual. Essa é a família espiritual. Essa família que se encontra, que se agrupa no plano espiritual pelas afinidades. E se houver o amor sincero, essa é a família ideal. Essa relação é constituída ao longo de muitas vidas na matéria, passagens pelo plano espiritual, agregando cada vez mais espíritos. Essa leitura me deu um pequeno estalo, agregando cada vez mais espíritos. Eu sei que muita gente aqui já, não foi só comigo que esse estalo se deu. Qual é o tamanho da nossa família espiritual? Alguém tem ideia? Porque às vezes a gente se apega à família que a gente conhece aqui, na Terra. A família que se agrupa pelos laços sanguíneos. Nesta encarnação. Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas? Será que foi a mesma mãe, o mesmo pai? Mesmos filhos, mesmos irmãos? Mesma sogra, mesmos... Se a gente soubesse, se a gente tivesse essas anotações e fôssemos contabilizar o tamanho da família espiritual, ela pode ser muito numerosa. A questão é que o tamanho vai ser proporcional à afinidade espiritual. Que talvez até alguns membros do grupo familiar que nós estamos agora, durante esta encarnação, nem se reencontrem, ou pode se reencontrar, logicamente, dependendo dessas afinidades, mas nós temos uma família espiritual, realmente pode ser muito numerosa, porque há espíritos lá nos aguardando que a gente nem conhece, nunca ouviu falar, só quando a gente dorme, de repente está lá, se encontra, mas ela pode ser uma família muito grande, quem sabe reunindo milhares de espíritos que a gente já conseguiu amar.
o tamanho da família vai ser proporcional à quantidade de pessoas que a gente aprendeu a amar. Então, se a gente contar pelo menos as mães, né? Se eu já tive aí pelo menos um milheiro de mães, quem sabe eu já possa ter lá uns 1000 espíritos que me ama, que eu possa também amar. É muito interessante, né? Porque a gente fica tão apegado só à família que está encarnada e tem tanto medo de morrer, pensando em deixar a família, esquecidos de que a família que nos espera também nos aguarda. E embora os espíritos não lembrem do passado, conservam dentro de si os laços de verdadeiro amor. Nós não lembramos, mas esses laços permanecem, são mantidos. Quando desencarna, retoma as lembranças, inclusive os laços de amor e de afinidade. Então, ao desencarnar, as lembranças vão começar a ser resgatadas, e aí nós vamos, mesmo que não encontre a família de uma vez, a gente vai encontrando paulatinamente. Isso significa que a reencarnação ou desencarne não destrói a ligação da família espiritual. Todos continuam, os que não estão encarnados continuam nos aguardando. A afinidade vibratória no transcorrer do tempo se encarrega de unir a verdadeira família espiritual. A verdadeira família é aquela que tem afinidade vibratória. Ou seja, amamos, aprendemos a amar, amamos verdadeiramente, estaremos unidos. Por isso a morte do corpo físico não é obstáculo àqueles que amam verdadeiramente. E para concluir, alguns pontos, só relembrando um pouco tudo que nós mostramos aqui. Lembrar que, na família, exercemos a convivência num constante processo de doação e amor com os irmãos e pais, conhecendo nossos limites. É aí que a gente precisa observar, conhecer as tendências, observar os limites, amar verdadeiramente, porque é ali onde a gente aprende a amar. Podemos encontrar a oportunidade de restabelecer laços com desafetos de outras vidas, enquanto os afetos serão a base para este reencontro familiar. Então, na família, muitas vezes, ela não tem apenas desafetos, mas também tem afetos. Os afetos são a base afetiva. E essa base afetiva nos ajuda, inclusive, e nos dá coragem para que a gente possa restabelecer os laços com aqueles que são desafetos e que estão juntos. No entendimento de que as dificuldades vieram para ser superadas nesta existência, a família toda evolui e cresce no caminhar da renovação íntima de cada um dos membros, no entendimento das dificuldades. Porque às vezes a família se desagrega, não conhece, não reconhece quais são as dificuldades, não sabe quais são as dificuldades do outro. Então, acaba no insucesso, por falta de reconhecimento e falta de amor, de renovação íntima, para cumprir o compromisso que temos naquele convívio, né? Temos a família como ferramenta do progresso na marcha da humanidade. Uma ferramenta de progresso. Porque é ali onde nós vamos, né, nos revelar, é ali onde nós vamos nos ajudar, ali onde nós vamos experimentar
ali onde nós vamos efetivamente ser solidários, fraternos. Se eu não sou solidário ou fraterno na minha família, muito menos com aqueles que não têm nenhum laço consanguíneo comigo, muito menos. Então, é na família. A família é essa ferramenta. E a família constitui o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Ora, lá no início nós lembramos uma fala de Jesus, que ele nos convida à perfeição. Depois falamos várias coisas, falamos das afinidades vibratórias, do amor. Na família a gente desenvolve tudo isso, a solidariedade, a fraternidade, para que a gente chegue, atinja a perfeição e possamos fazer parte do que se denomina a família universal. Porque a família universal terá que ser única. Uma única família. Então, quando que... E aí eu perguntaria, qual de nós está apto para fazer parte da família universal? Qual de nós? Poderia até, levanta a mão quem já está apto. Eu não me atrevo a levantar porque não estou, reconheço. Fazer parte da família universal precisa ter atingido a perfeição para ser uma família única. Uma família onde todos se amem. Uma família onde predomine a solidariedade, a fraternidade, o amor. É esta família e é este o nosso objetivo. É atingirmos esse estágio, que possamos ser admitidos em uma família única, que é esta família que o nosso Criador espera que nós possamos fazer parte desta família. E como um corolário desta fala, apenas eu queria lembrar que a família terrena é a melhor escola de aperfeiçoamento ético e moral. Quem não é ético em família não é em sociedade. Quem age de forma imoral com os seus familiares não vai agir de forma moral com o restante das criaturas. A afinidade espiritual agrega cada vez mais espíritos que se amam e que vai no transcorrer do tempo constituir uma única família, que é a família universal. Portanto, cada um de nós trabalhe, mas trabalhe incessantemente para reconhecer, descobrir, identificar quais são as tendências que cada um de nós ainda carrega, trabalhar essas imperfeições, nos ajudar mutuamente dentro do nosso grupo familiar, nos ajudar uns aos outros, crescermos juntos, progredirmos juntos, nos amarmos, para que a gente possa ampliar este amor. Porque quando nós formos capazes de amar inteiramente os nossos, aí nós vamos partir para amar a outros e depois a outros. E nós vamos ampliando este amor à medida em que as reencarnações se sucederem, até que a gente atinja o objetivo e esteja fazendo parte desta família, que é a família universal. Então, eu agradeço pela atenção de vocês, de todos, e que
Jesus nos dê coragem, nos dê discernimento, nos dê a sensibilidade que todos nós precisamos para que a gente possa se sair vitorioso desta encarnação. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Antônio Colatino por tanta explicação, né? Por tanta explicação boa para a gente, né? Porque sabemos que o importante é viver em família, né? Independente de problemas que nós possamos ter, o importante é viver em família. Antes do nosso irmão cantar a última música, eu gostaria só de lembrar. Por favor. O encerramento da SEMAC será no próximo domingo, na Federação, com o tema Família, uma instituição divina. Será na Federação, às 15h30, e a expositora é Ivete Moura. Então, estejam todos convidados, certo? Então, agora vamos fazer a nossa prece final com nossa irmã Vera. Então, elevemos o nosso pensamento ao alto para agradecer o nosso Mestre Jesus, a sua presença entre nós e a permissão de termos também conosco toda uma equipe espiritual de trabalhadores fiéis a esta casa, para dizermos a Jesus o quão gratos estamos nós neste momento. São muitas as dádivas recebidas, Senhor. Por todas, nós te agradecemos a Ti e ao Pai maior. Que a Tua luz se faça sobre este ambiente e sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E possa também alcançar nos lares dos nossos companheiros que aqui não puderam vir esta noite, aos nossos familiares, a todos aqueles a quem nos ligamos afetivamente, para que possam receber essas vibrações amorosas de esperança e de amor. Jesus, que nós possamos levar as lições aqui aprendidas hoje à noite em nossas mentes e em nossos corações, e que possamos sair renovados de alegria, de ânimo, de fé, de coragem, para vivê-las no nosso dia a dia, aprendendo com o auxílio dessa doutrina de luz a sermos um pouco melhor a cada dia, aprendendo a perdoar, a ser tolerante, a amar aqueles que não nos são simpáticos, a desejar apenas o bem de todos em nossa volta. Que a Tua proteção permaneça conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Gostaria de enviar um abraço fraterno para os nossos irmãos que nos assistem pela Rede Brasil Espírita. Mais uma vez gostaria de agradecer nosso irmão Antônio Colatino, que ele seja sempre bem-vindo aqui à nossa casa. E iremos fazer agora a nossa parte, né, a segunda parte dos trabalhos, que todos fiquem em prece e em silêncio absoluto. Boa noite a todos.